Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé. E a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês está aqui no livro de Salmos, o Salmo 115. Vamos ler a partir do verso de número 1. Está escrito: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhe sai da garganta. Torna-se semelhantes a eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor vos multiplique, vós e vossos filhos, cada vez mais. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a entregou aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é grande e majestoso e poderoso e excelso, e nós cremos e bendizemos nesta noite sobre a sua soberania e a sua supremacia em detrimento dos falsos deuses. E nesta noite nós professamos e confessamos a Ti, ó Pai, porque Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, e nesta noite eu te peço mais uma vez, glorifica o Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, se move nesta palavra para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, nós estamos aqui diante do livro de Salmos. Lemos aqui um salmo que faz parte desta composição que traz aqui vários autores. Porém, este salmo lido não traz aqui do registro o seu autor, o nome do seu autor. Mas nós sabemos que quem escreveu não escreveu de si mesmo, mas escreveu por inspiração do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E neste salmo nós vemos aqui claramente um conceito saltitante: a soberania e a supremacia do nosso Deus em detrimento dos falsos deuses. Mas nós vemos aqui também o salmista enfatizando que a casa de Israel, a casa de Arão e todo aquele que teme ao Senhor deve temer o Senhor, deve adorar o Senhor, confiar no Senhor de uma forma ampla e plena. Mas ele também traz aqui que a bênção de Deus reposa sobre a casa daqueles que o temem e Deus multiplica os mesmos. Mas ele apresenta aqui no verso de número 15 que nosso Deus é um Deus bendito e que ele mesmo fez os céus e a terra.
E os vivos louvam o Senhor, porém os mortos não louvam, nem aqueles que descem ao silêncio. E aqui nós vemos aqui o salmista já trazendo esse conceito, que aqueles que estão mortos espiritual não podem prestar o verdadeiro culto a este Deus que é santo e que é tremendo, e nem aqueles que descem ao Sheol, à sepultura. Mas o salmista continua dizendo: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, neste salmo eu quero extrair aqui algumas lições práticas para a nossa vida, mas também verdades eternas que são imutáveis, apresentada e enfatizada e manifestada aqui pelo salmista, que não tem um nome, que é anônimo. Como eu disse, vou ser redundante, mas nós sabemos por revelação e por fé que foi escrito este salmo por inspiração do Espírito de Deus. No verso de número 1, o salmista já começa aqui apresentando que a glória pertence unicamente, exclusivamente a este Deus que criou os céus e a terra, e que é santo e soberano e eterno, porque ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por seu amor e por sua fidelidade. Então ele enfatiza claramente que nós precisamos tributar a Deus a glória pelo amor de Deus e por sua fidelidade. E este amor de Deus nos constrange, porque o amor de Deus não é um amor reativo, é um amor ativo. E por este amor ser ativo, Ele fez por nós. Ele nos criou, Ele nos sustenta, mas também quando o homem no jardim do Éden peca, se afastando de Deus, logo Deus providencia uma porta, um meio de nos trazer novamente a sua presença, mediante a morte sacrificial, expiatória do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus não é um amor reativo, é um amor ativo, e por ser um amor ativo, o Senhor entregou o seu bem maior por nós. Romanos capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, como não nos dará também com ele todas as demais coisas? Portanto, diante deste Deus, diante do amor deste Deus, o que nos resta é receber este amor, as suas benesses, e dar glória a este Deus, engrandecer o seu nome por seu amor e por sua fidelidade, porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel e Ele não decepciona aquele que nele espera. Portanto, o salmista é enfático ao dizer: não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória, por teu amor e por tua fidelidade. Portanto, meu amado e minha amada, é a este Deus que nós precisamos todos os dias quando abrir os nossos olhos. Primeiro sinal, primeiro ato que nós precisamos fazer é dar glória a Ele por estarmos respirando e por termos acordado. Então é este Deus que nós precisamos adorar, é a este Deus que nós precisamos tributar toda a glória e todo o louvor. Como o salmista ensina: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por teu amor e por sua fidelidade. O salmista continua enfatizando, porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Ou seja, aqui a expressão dá o ar de zombaria das nações, porque Deus é um Deus invisível, nós não vemos, mas nós cremos neste Deus. E o salmista diz que as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Porém, o salmista não titubeou em dois pensamentos.
Pelo contrário, ele dá a resposta. O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Então, o salmista dá a resposta que o nosso Deus não se abala com a zombaria dos homens, com os governos humanos. Pelo contrário, apesar dos governos humanos, ele continua sentado em um alto e sublime trono que não se abala, mas permanece para sempre. Porém, o governo humano, entra um, sai e entra outro, mas o nosso Deus, ele continua sentado no trono de eternidade a eternidade. Pois o salmista diz: o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Então, meus amados, a lição prática para a minha vida e para a sua vida, diante da zombaria, diante os escárnios das nações que todos os dias se levanta blasfemando o nome de Jesus, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós precisamos é entender que apesar de todas essas coisas, o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo de acordo à sua vontade, de acordo ao seu tempo. Portanto, as zombarias, os escárnios não definem quem é o nosso Deus. Pelo contrário, o nosso Deus apesar de todas essas coisas, ele continua no trono e governa de de eternidade a eternidade. Portanto, diante os escárnios, diante as críticas, diante as traições, o que nos resta é entender que o nosso Deus continua assentado em um alto e sublime trono e não se abala e não é pego de surpresa. Pelo contrário, ele conhece o dia de amanhã como o dia de hoje. Ou seja, tudo está descoberto e exposto e patente aos seus olhos. Nada está encoberto, tudo está descoberto diante este Deus que é santo e que é pré-existente, que é transcendente, mas é onisciente e onipresente. Portanto, está em todo lugar e conhece todas as coisas de uma forma ampla e plena. Nada está encoberto diante dele. E ele não é movido por circunstância. O nosso Deus é movido por fé. O nosso Deus se move no seu tempo, no Kairos, não no crono, embora ele intervenha no tempo do homem. Mas o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é o Kairos, o tempo perfeito, o tempo profético. O salmista diz que, porque as nações perguntariam onde está o Deus deles? Mas ele dá a resposta: mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. E isto significa dizer que apesar das tribulações que passamos, que vivenciamos, o nosso Deus, ele continua no céu, no seu trono glorioso, que não se abala, mas permanece para sempre. E isto é uma clara segurança para nós que confiamos em Deus e que estamos na presença de Deus, que nós precisamos nos manter sólido na presença, na palavra de Deus, firme e constante na sua presença, em obediência, submisso, sujeito à sua palavra, à sua vontade, porque o nosso Deus está nos céus, o nosso Deus faz tudo de acordo à sua vontade. No verso 3 ao verso de número 8, nós vemos o salmista trazendo esse conceito da inutilidade dos ídolos, dos falsos deuses, em contraste com a soberania e a supremacia do nosso Deus, que é soberano e que é santo e que breve virá buscar a sua noiva. Ele apresenta aqui a inutilidade dos falsos deuses, dos ídolos, e ele afirma que estes mesmo têm boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, e torna-se semelhante a ele aqueles que fazem, mas também aqueles que adoram. Isto significa dizer que todo aquele que adora ídolos, que adora imagens, se torna semelhante à imagem, cego, mudo e que não tem visão espiritual, porque são obras feitas por mão de homens.
e por isto não tem vida em si mesmo. E o salmista afirma que aqueles que fazem e os que adoram torna-se semelhante, porque ele diz: torna-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Portanto, adorar imagem, adorar ídolos, trazer ídolos para o seu coração é inútil, porque nos deixa cego e inútil a semelhança dessas imagens que não tem vida em si mesmo e que não pode dar resposta de oração e que não pode atender às nossas necessidades, diferente do nosso Deus que criou os céus e a terra e que possui todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O salmista afirma plenamente que estes ídolos é inútil, porém o nosso Deus, ele é soberano e ele é santo, e aqueles que confiam nele não é envergonhado. Portanto, todo aquele que faz imagem, que adora imagem, se torna como a imagem, inútil, sem vida em si mesmo. Portanto, meu amado e minha amada, a nossa adoração precisa e deve ser direcionada, deve ser entregue ao único Deus santo e verdadeiro, que é Cristo Jesus, o Senhor da glória. E aqui eu quero deixar claro que nós cristãos, servimos um único Deus, um Deus único, em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E este Deus é um Deus santo e poderoso e eterno. Nós cremos no Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Nós cremos no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e no Deus Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso Paráclito, que nos assiste nas nossas fraquezas. Portanto, é a este Deus que nós servimos, um único Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, e é este Deus que responde a oração. Este Deus faz milagre, este Deus cura, este Deus liberta, este Deus batiza com o Espírito Santo. Diferentemente das imagens esculpidas por mãos de homem, que não tem vida, porque o salmista diz que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, nem som algum lhe sai da garganta. Então é inútil as imagens esculpidas, adorar imagens. Essas imagens não podem dar resposta de oração, essas imagens não curam ninguém. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é a fonte de toda cura, é a fonte que nós podemos acessar mediante a oração. Mas o salmista, no verso de número 8, ele vai dizer que quem adora os ídolos torna-se semelhante aos ídolos. Tanto o que faz a imagem esculpida, tanto aqueles que confiam nessas imagens, torna-se semelhante, inútil, cego, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, e tem mão, mas não apalpa. Torna-se semelhante e parecido àqueles que adoram essas coisas. Porém, aqueles que adoram o Deus vivo, torna-se parecido com ele. Porque quando Deus envia seu Filho aqui à terra, ele veio comprar um povo, libertar um povo, ele veio restaurar um povo criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. Este povo tem a mente de Cristo e se parece com Cristo, porque a Bíblia diz que neste mundo nós somos como Ele. Portanto, quando nós nos arrependemos e cremos e entramos neste processo de santificação, nós começamos a ser transformados na mesma imagem que vem do Senhor. Portanto, nós somos semelhantes àquele que nós adoramos, a Cristo. Nós nos parecemos com Ele e nós somos filhos do Deus vivo. Mas o salmista aqui, em terceiro lugar, ele vai enfatizar a confiança neste Deus vivo.
E ele diz: Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. O Senhor tem se lembrado de nós e nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que o temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor vos multiplique, vós e vossos filhos, cada vez mais. Então, dentro de um princípio hermenêutico, o salmista está falando, na primeira instância, de Israel. Porém, na interpretação e aplicação, aplica-se à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que confia no Deus vivo e eterno e excelso e que breve virá em glória. E nós, por confiarmos neste Deus, de estarmos servindo a este Deus cuida de nós, este Deus nos abençoa e a sua bênção que já nos foi otorgada em Cristo está sobre nós. E Ele mesmo a cada dia tem acrescentado a nossa vida ao corpo de Cristo. Novos salvos, novos convertidos, pessoas nascidas da água e do Espírito. Então, meu amado e minha amada, diante as situações de adversidade, as tribulações, que Jesus mesmo diz que no mundo tereis tribulações, mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci. Portanto, o que nós precisamos diante de tudo isto é confiar. Nós precisamos descansar, entendendo que não é o homem que conduz a nossa história, não é o homem que sustenta a nossa casa, a nossa vida. Quem sustenta a nossa casa e a nossa vida é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, e que não perde o controle em nenhum momento da história. Pelo contrário, ele continua sobrepujando a história e conduzindo a história para o desfecho que ele na eternidade já projetou. Portanto, diante das circunstâncias, diante de qualquer situações, é preciso ter este posicionamento que o salmista enfatiza: confiança neste Deus, porque ele diz: Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e escudo. Então, o que nós precisamos é confiar, porque nosso Deus é o nosso auxílio e o nosso escudo. Portanto, ele nos guarda, ele é quem nos dá a porta de escape, é ele quem nos dá o refúgio, é ele quem nos sustenta, e por ele nos sustentar, nós precisamos confiar, porque nosso Deus é o nosso auxílio e escudo, e a sua bênção já reposa em Cristo, sobre a igreja de Cristo e sobre cada um de nós, membro do corpo místico de Cristo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que nós precisamos é nos colocar em prontidão a confiar, a descansar e crendo que, ainda que as situações saiam do controle, o nosso Deus tem o controle e o nosso Deus é quem conduz a história e ele conduz a nossa história. Portanto, confia no Senhor e no mais ele fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Então, as traições, as investidas malignas, as tentativas ofensivas do inferno de nos destabilizar virá, mas o nosso Deus, ele continua no controle, o nosso Deus continua no governo e o nosso Deus conduz a história, e nós precisamos dar a ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque o nosso Deus é o Deus bendito. E ele fez os céus e a terra. Portanto, o poder criativo, o poder criador está na mão dele. E por ele ser o criador, ele é a origem, ele é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas. Portanto, se Deus mantém, sustenta toda a criação com o seu poder, ele não nos sustentará, ele não nos manterá, ele não nos levará em triunfo e de glória em glória? Claro que vai nos levar. O que nós precisamos é confiar, porque Deus, ele não perde o controle. O nosso Deus continua no controle, ainda que aparentemente o inimigo esteja dizendo que está ganhando a vitória. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário.
já teve sua derrota decretada. Portanto, a vitória não é do diabo, a vitória não é dos servos do diabo, a vitória é do povo de Deus, daqueles que de fato são nascidos da água e do Espírito, que faz parte da igreja de Cristo. A vitória é do povo de Deus, a vitória não é do diabo, a vitória não é daqueles que servem ao diabo, a vitória não é dos que servem os falsos deuses, a vitória é daqueles que servem o verdadeiro Deus. E se você serve ao verdadeiro Deus, você está do lado do vencedor. A vitória pertence a você. A vitória pertence ao povo de Deus. Portanto, descansa, portanto, confia, persevera, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele não perdeu a rédea. Ele não perdeu o controle. O controle ainda permanece nas suas mãos. O que nos resta é confiar neste Deus que trabalha em favor de nós. Isaías 64:4, a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Aleluia! Então, meu amado e minha amada, o nosso Deus trabalha em nosso favor. O nosso Deus está com controle da nossa vida em suas mãos e é Ele que conduz a nossa história. A nossa história não é conduzida por Satanás. A nossa história não é conduzida pelo homem. A nossa história é conduzida pelo Deus que nunca perdeu o controle e nunca perdeu uma batalha. Pelo contrário, nosso Deus é vencedor invicto. Aleluia! Alabachuricandarábias, Curiamandouria Sévia. O controle está com Ele, Ele que governa e a soberania é dele. Portanto, confia no Senhor e no mais Ele fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Portanto, as injustiças podem vir, mas nós temos um Deus que é o justo juiz, e este Deus que é justo juiz já tem a sentença e Ele baterá a sentença segundo as obras de cada um. Portanto, o que nos resta é confiar, permanecer firme e constante, sempre atuante na obra do Senhor, crendo que Ele não perdeu o controle, mas pelo contrário, Ele continua no controle do barco da nossa vida e Ele nos conduzirá de glória em glória e nos transformará no processo, para que a cada dia sejamos semelhante ao Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, que nos salvou e nos libertou do império das trevas. Portanto, nós precisamos adorar e reverenciar Ele, porque somente Ele é digno de toda a glória, como o salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória por Seu amor e por Sua fidelidade. Então adore a este Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. No verso de número 16, o salmista continua dizendo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a entregou aos filhos dos homens. Então, esta expressão que os céus pertencem a Ele, isso significa dizer que o trono de Deus está no céu e Ele governa do céu sobre todo o universo. Mas o Senhor deu autoridade ao homem da terra, mas isto é por tempo determinado. E quando chegar o fim, tempo estabelecido por Deus, Ele tornará a tomar para si o governo, o controle da terra. E quem governará a terra será o Filho do Deus vivo. E a igreja de Cristo governará com Ele. Porque o salmista é enfático ao dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a entregou aos filhos dos homens. Portanto, o nosso Deus está nos céus, assentado em alto e sublime trono, mas a terra Ele deu ao homem por tempo determinado. O homem tem a legalidade para governar, mas chegará um tempo em que Deus colocará um fim no governo humano e será estabelecido o seu governo aqui na terra. E nós vemos isso em Apocalipse, capítulo de número 20. Nós vemos ali o conceito pleno do milênio do Filho de Deus, que governará 1000 anos sobre a terra. Então, meu amado e minha amada, o fato de o governo, a terra ter sido dada aos seres humanos,
Tudo que nós fazemos, seja de bom, seja de mal, nós vamos prestar conta naquele dia a nosso Deus. Portanto, cada legalidade, cada posição que Deus nos coloca, nós precisamos reger com temor e tremor, sabendo que nós daremos conta a Ele. Se nós agirmos de forma abusiva, nós vamos prestar conta. Se nós agirmos coerente, conforme a palavra de Deus, nós também vamos dar conta a Ele e vamos ser recompensados segundo as nossas obras. Portanto, esta expressão que Deus entregou aos filhos dos homens o governo da terra, pertence aos filhos dos homens. Os homens governam, mas esse governo é por um pouco de tempo. Mas chegará um tempo em que Deus colocará um fim no governo humano e Ele mesmo é quem vai estabelecer o governo aqui na terra, como já disse. Portanto, meu amado e minha amada, o controle não está nas mãos dos homens, ainda que esteja os homens governando, mas o controle está nas mãos do Deus vivo e excelso e que está sentado em um alto e sublime trono e que breve virá em glória. No versos 17 e 18, o salmista diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Portanto, ele diz aqui que os mortos não louvam o Senhor. O conceito de mortos aqui podemos interpretar que todo aquele que não crê não pode prestar o verdadeiro culto a Deus, porque está morto espiritualmente falando. Só pode prestar o verdadeiro culto a Deus aqueles que já foram vivificados no seu espírito, porque o Senhor Jesus disse na sua conversa com a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é no espírito, e só adora em espírito e verdade aqueles que já nasceram da água e do espírito. Portanto, a verdadeira adoração pertence aos filhos de Deus, e estes mesmos adoram a Deus em espírito e em verdade. Porém, o salmista diz que os mortos não louvam, nem os que descem à cova. Como eu disse, vou ser redundante, os mortos, na interpretação, aplica-se àqueles que não creem, aqueles que estão longe. Não pode prestar o verdadeiro culto a Deus. Porém, o verdadeiro culto é prestado em espírito e em verdade. Só pode prestar esse culto em espírito e verdade aquele que é nascido da água e do espírito. Portanto, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, ou seja, aqueles que já estão na sepultura. Não pode louvar o Senhor porque estão mortos. Mas nós que estamos vivos, nós podemos louvar. E aqueles que estão mortos espiritualmente falando, se arrepender e crer, entra neste lugar de prestar o verdadeiro culto a Deus, que é prestado em espírito e em verdade. O salmista continua dizendo: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então nós que estamos vivos e que temos comunhão, coinonia com o nosso Deus, nosso Pai, podemos prestar o verdadeiro culto a Deus. Portanto, meu amado e minha amada, adore a este Deus, tribute a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor por seu amor e por sua fidelidade. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outros. É uma palavra sucinta, mas com a finalidade de te abençoar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.